Hoje eu vou trazer um bate-papo acerca das minhas expectativas de Zen 3 versus Rocket Lake, ou seja, os Ryzen 5000 versus os CPUs Intel de 11ª geração. Mas espera aí, Lucas, já tem 11ª geração? Cadê a 10ª geração? A 10ª foi lançada nesse ano, em maio, já trouxe vários reviews, mas até março do ano que vem a Intel vai lançar a 11ª, isso já é oficial, confirmado pela própria Intel. E não é exatamente uma novidade, já aconteceu no passado, em 2017, a Intel lançou duas gerações, a 7ª e a 8ª geração, em questão de 7 meses, e agora, 10ª geração, maio, 11ª geração, março. Menos de um ano, duas gerações. Pelo menos vai manter o socket LGA1200, que era o mínimo que a gente esperava. A Intel sempre faz isso, duas gerações, depois troca o socket. Mas logo em 2021 deve vir a 12ª geração, olha que salada, 3 gerações em um ano e meio. E vai ser o Alder Lake, agora em 10 nanômetros, né? Vai sair dos 14 nanômetros finalmente. E aí gera aquela curiosidade, como é que vai ser o desempenho do Zen 3 versus CPUs? Dizem os rumores que os Rocket Lake não vão trazer o Core 9 mais, vai parar no Core 7, 8/16, o que aconteceu? Está acontecendo aqui algo necessário para a Intel continuar competitiva nesse segmento, porque os CPUs de 10ª geração realmente são rápidos, eles brigam bem contra os CPUs Ryzen, mas eles perdem alguns quesitos, por exemplo, na eficiência energética. Um Core 9 anuncia ali, não, TDP é só 125 watts. Aí você roda o CPU no boost e dá mais de 200 watts. TDP de Threadripper, tem alguma coisa errada aí, não é? Por quê? É um refresh do refresh, do refresh, do refresh, e eles estão colocando mais núcleos, da 8ª geração foi para 6, da 9ª geração foi para 8, agora foi 10 núcleos, então o design está ficando cansado, e com isso está aumentando o TDP. Está acontecendo o que acontecia lá atrás com a AMD, naquele FX 9590, quem diria, hein? Todo mundo zoava, nossa, chuveiro, 250 watts, tem que ter uma usina, e o Core 9 agora, 250 watts. Você faz um over, chega a quase 300, dependendo do over. Bizarro, cara, bizarro. Então, a Intel precisa reformular os processadores, a 11ª geração vai ser uma pequena reformulação, vai trazer finalmente uma nova arquitetura desde o Skylake, desde 2015, é o refresh do Skylake, agora vai vir um novo design de núcleo, e na 12ª geração, 10 nanômetros, e enfim, vai vir para a Intel, junto com um novo design, como diz os rumores, Big Little, núcleos grandes para atividades pesadas como uma renderização, como um game, e núcleos menores, mais fracos, só que bem mais eficientes, para atividades simples, uma navegação na internet, eu vou assistir um vídeo, alguma coisa do tipo, certo? Bom, para a gente falar de futuro é complicado, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas quando a gente olha para o passado, dá para a gente ter uma ideia de como era a concorrência entre a AMD e a Intel. E as coisas estão virando, isso é uma coisa muito clara para todo mundo. Vamos voltar lá para 2011, SandBridge, Intel 2ª geração. Quem aí teve um 2600K? CPU lendário. Quem teve um 2500K? 2700K? CPUs que a galera rodava 5 GHz naquela época com boa tranquilidade, em placas Z77, por exemplo, né? Naquela época a AMD lançou os Bulldozer, os FX, que eram os CPUs que tinham propostas bastante ousadas. Pô, 8 núcleos na plataforma mainstream, enquanto que a Intel estava oferecendo 4 núcleos. Mas na prática ele não tinha um desempenho de um octa-core como a gente esperava. Se você comparava com outros CPUs, os Xeons, enfim, CPUs Intel de mais do que 4 núcleos, o desempenho era bem diferente. Então na prática o FX ele tinha um desempenho legal, só que em certas tarefas ele rodava como se fosse um quad-core. E na prática conseguia brigar ali, no máximo, contra o Core 5. Então, teve uma concorrência, mas os FX, de fato, a hora que você falava de alto desempenho, era sempre Intel. Alto desempenho, Intel. Custo-benefício, pô, tinha um FX 6300 versus um i3, um FX 8300, 8350 versus os i5. Aí você tinha ali cenários que eles conseguiam concorrer, enfim. E aí a Intel foi lançando geração após geração naquele marasmo, naquela tranquilidade, porque ela era a líder absoluta. A Intel hoje ainda tem uma boa participação no market share, ainda hoje. Mas até um certo ponto ela era quase que absoluta nas vendas. Quando você falava de CPUs, CPU para games com mais desempenho, pô, Intel. Pô, eu quero 6 núcleos. Você tinha que partir para a plataforma high-end, x79,
X99. Eu mesmo tive um 5820K de 6 núcleos e 12 threads. Na época custava R$2.000 e a placa-mãe custava R$2.000 também para ter 6 núcleos. Hoje é muito fácil ter 6 núcleos. Hoje você compra um Core i5 de R$900, mesmo no preço cheio de pandemia de dólar a 6 e sei lá quanto já está o dólar, é bem mais barato do que se pagava num 6-core antigamente. Olha o 1600AF, 6-core, compara com o 5820K. Olha a diferença de preço. Esse 1600AF custava aqui no Brasil coisa de 500 e poucos reais, foi o preço que eu paguei pelo menos. Enfim, então foi evoluindo essas arquiteturas da Intel, só que a Intel sempre oferecia ali no seu TikTok 5%, 6%, mudava muito pouco. Só que uma coisa era certa, de 2 em 2 gerações, não. A gente agora não consegue mais pôr na placa-mãe porque esse pino aqui não funciona. Tem que trocar o socket. Então saiu do 1156 para o 1155, para o 1150, para o 1151, depois veio aquela bizarrice que a Intel fez na 7ª geração. Não, ó, a 8ª geração também é 1151, mas não suporta não. O CPU de 8ª geração, na verdade, eles são eletricamente incompatíveis. Aí vinha a galera, os modders, e conseguiu usar um 8700 em placas-mãe da 6ª e 7ª geração, que era bizarro, pegou a Intel na mentira, cara, isso foi muito feio, cara. Uma das coisas mais feias que eu vi nessa indústria de hardware foi isso que a Intel fez. Ela manteve o mesmo socket 1151 da 6ª geração, só que sem dar suporte, obrigando o usuário a comprar novas placas-mãe, cara. Muito feio isso. Enquanto a AMD veio em 2017 trazendo o socket compatível com 4 gerações. 4. Embora tenho que falar que a primeira geração das placas-mãe da AMD não trouxeram suporte por 4 gerações, só 3, o que ainda é mais do que a Intel faz. Por exemplo, uma X370 trouxe suporte para primeira geração Zen, depois segunda geração Zen Plus, terceira geração Zen 2. Zen 3, mesmo uma Crosshair X370 ficou de fora. E as pessoas estão meio chateadas com isso também, ok? Vamos pontuar aqui. Então, a Intel foi lançando ali Broadwell, né, Skylake, 14 nanômetros, conseguiu evoluir ali a sua litografia e parou ali. E aí, em 2017, até antes disso, em 2016, a gente começou a ouvir rumores de uma nova arquitetura da AMD. Né? Nossa, a AMD vai sair dos FX finalmente, vai trazer concorrência, e ficou muito falando sobre Zen. Chega 2017, março, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos no lançamento da 1080 Ti, e estava lançando em paralelo os Ryzen. Quando eu cheguei, eu recebi o 1800X para fazer o teste. E cara, pela primeira vez, a gente conseguiu ver CPUs competindo contra os melhores da Intel. Não em todos os cenários. Em games, a Intel ainda rendia mais. Só que se você colocava um 1800X, mesmo 1700, comparando com o Core i7 7700K, em render, em trabalho, cara, era muito mais núcleos e threads. Era 16 threads contra 8 threads, o dobro, então rendia mais desempenho. Quando você colocava um Ryzen 5, 1600, 6/12, 12 threads versus um i5 4/4 como o 7400, cara, era o triplo de threads. Em games, o i5 ainda ganhava. Dependendo do cenário, se você fosse rodar com FPS só em 60 ali, como algumas pessoas gostam de jogar, o desempenho era parecido. Então, houve concorrência. E algumas pessoas na época falaram assim, ah não, mas esse CPUs aí não importa muito. Por que a Intel lançou a 8ª geração correndo? Deixando os fabricantes de placas-mãe cheio de placa-mãe no estoque porque foram pegos de surpresa. Vocês lembram disso, né? Jogos, se não ganha jogos então não presta. Muitas pessoas pensam assim, mas CPU não é só para jogo. Embora, lógico, tem pessoas que querem só para jogar, e aí só para jogar os CPUs Intel ainda ofereciam um desempenho melhor, mesmo tendo menos núcleos. Mas esse lançamento foi muito importante para a Intel sair da zona de conforto. A Intel que ficava ali entregando sempre 5%, 7%, não. Tá aqui o CPU, mesma quantidade de núcleos de 2012, ou até antes, 2011, 2010. E 3 sempre foi dual core, 2/4. E 5 sempre foi quad-core, 4/4. E 7, 4/8. E só. Quer 6-core, filhão? Vai para X99, vai para X299, que foi o que eu fiz. Eu comprei X99, depois comprei X299 com 6800X. Eu tive esse processador, mas em 2017 alguma coisa mudou.
A Intel viu, opa, temos concorrência. E ela lançou o Coffee Lake 8ª geração, oferecendo pela primeira vez, inédito, i3 4/4. i3 sempre foi dual core. Pela primeira vez, i5 6/6. Ela ainda estava ali, não, peraí. Vou oferecer 6 núcleos, mas não vou oferecer 12 threads não. É sem hyperthreading, é 6/6. Já melhorou, mas ela ainda estava segurando um pouquinho, né? E o i7, como único diferencial, 6/12, o hyperthreading. Então, ela melhorou bem em relação ao que ela oferecia. E ela continuou melhorando isso por necessidade de concorrer no mercado, porque a AMD continuou melhorando seus processadores. A AMD conseguiu tirar a Intel da zona do conforto. Sendo duas empresas que querem ganhar dinheiro, elas tomam atitudes para continuar vivas no mercado ganhando dinheiro. O que a Intel pôde fazer naquela época foi, vamos lançar uma nova geração. O que foi bizarro foi incompatibilizar as placas-mãe atuais, as Z270, que eram placas muito boas e que tinham plenas condições de receber os CPUs, bastava um update de BIOS, mas a Intel falou, não vai ter suporte e é incompatível, mesmo o socket sendo igual, ali 1151, não é compatível e pronto. Enfim, então foi passando os anos, 2018 chegou, a AMD lançou o Zen Plus. Eu não tenho certeza se o Zen Plus estava no cronograma inicial, porque parece que o Zen Plus foi uma atualização para melhorar recursos que eram importantes no Zen. Porque quando a AMD lançou o Zen com RAM padrão 2666, os usuários perceberam que se você colocasse RAM 3000, RAM 3200, o CPU ganhava desempenho por conta do cache. Então, os usuários estavam tentando colocar 3400 e era meio que o limite. 3400 já era difícil para Zen. 3600 era CPUs Gold que pegava, e daí para mais era só overclock extremo com CPUs Gold. Então o Zen Plus veio atualizando o controlador de memória para 2933 como padrão e outras melhorias internas de boost, porque o boost da primeira geração realmente era meio deficiente. Aí você podia meter um over no CPU, colocar 3.9, e esse foi um dos grandes diferenciais da AMD. Todas os CPUs eram desbloqueados para overclock, e mesmo numa placa de entrada, numa B350, você tinha suporte a fazer overclock, coisa que na Intel só na Z370, as placas mais caras. Então na segunda geração o 2600 já conseguiu rodar com clocks mais agressivos, ele pegava no boost até uns 4 GHz, 3.9, bem mais que o 1600. Né? Dava para fazer overclock também, e a RAM você conseguia colocar 3200 para ter um kitzinho com desempenho melhor. Então você vê que os Ryzen popularizaram o RAM de alta frequência, porque se fosse depender da Intel, era 2400 por muito tempo, porque o controlador de memória não evoluía. A Intel ficou com esse 2133, 2400 por muito tempo. Até hoje é bizarro, mas a 10ª geração da Intel usa 2666 como controlador padrão de i5 para baixo. Um 10600K tem um controlador de 2666, cara, enquanto a AMD está oferecendo 3200 desde o Zen 2, desde o Ryzen 3 3100, 3200 MHz como RAM padrão para ele. E aí diante desses novos Zen Plus, depois a AMD veio e lançou o Zen 2, a Intel trouxe o Coffee Lake Refresh. Ela trouxe a 9ª geração, mantendo a compatibilidade com o 1151, que é o mesmo socket de 4 gerações, mas só com placas da 8ª. Aproveitou e lançou um novo chipset, que é o Z390, e lançou um CPU inédito, que nunca existiu, que eu trouxe o review aqui no canal, que é o Core i9-9900K. Ela basicamente pegou o 8700K, alongou o die dele, isso foi provado já pelo overclocker Derbauer, que mostrou o tamanho do die, né, e colocou mais núcleos. Então você tinha um CPU, pela primeira vez, de 8 núcleos e 16 threads na plataforma mainstream. Isso era possível só na plataforma high-end da Intel, só numa X299. E isso acabou meio que matando CPUs high-ends que eram muito caros e ofereciam às vezes menos núcleos. Tinha i5 de 4 núcleos e 4 threads para X299 sem suporte a quad-channel, perdendo todos os diferenciais da plataforma, custava mais caro que um i5 de 6 núcleos, né? Então perdeu muito sentido de plataforma high-end, tanto que a Intel precisou baixar o preço. Pega o preço de um 9980XZ, $2.000. Quanto custa o 10980XZ? $1.000. Cara, é metade do preço. Ainda é um CPU muito caro? É. Perto do Threadripper é muito caro? Sim, porque tem Threadripper, tem o Ryzen 9,
que tem também muitos núcleos, custa bem menos que isso. Mas olha a quantidade de margem que a Intel tirou, a metade do preço. Será que a Intel ela é pró-consumidor? Não, as empresas querem ganhar dinheiro. Ela fez isso por necessidade, porque ela precisava naquele momento competir contra o Threadripper e foi no preço. E é o que eu acho que vai acontecer agora na 11ª geração. A Intel precisa brigar no preço, porque em recursos ela está atrasada, isso é um fato. O desempenho em jogos é bom? É bom. Eu falei aqui no review do 10900K que é o CPU mais rápido para games, mas a que custo? O CPU que custa R$4.000, consome 200 e tantos watts em estoque quando você roda no Boost, ele tem um alto custo para entregar isso. Então é preciso trabalhar agora no preço e em eficiência energética, que é justamente a proposta da 11ª e da 12ª geração. Então eu listei aqui os pontos que a Intel cedeu nesses últimos anos, desde a 8ª geração para cá. 8ª geração, ela ofereceu mais núcleos, no i3, no i5 e no i7. E no i7, 12 threads. Isso foi histórico. Depois ela ofereceu mais threads também. A partir da 10ª geração, o i3, que sempre foi 2.4, depois virou 4.4, o i3 de 10ª geração é 4/8. Então, 2 gerações ela também cedeu no Hyperthread. Agora a 10ª geração é Hyperthread em toda a linha. No i3 tem Hyperthread em 4/8, o i5 tem Hyperthread em 6/12, o i7 8/16, não é que nem aquele 9700K que era 8/8, não, agora é 8/16, e o i9 aumentou os núcleos e continuou com Hyperthread em 10/29, 10900K, ok? Então foram 4 pontos: núcleos, threads, Hyperthread em toda a linha e queda de preço, especialmente na linha high-end, que começou a perder o sentido. O que falta a Intel ceder nesse momento? Liberar XMP em placa base, que é fato, pessoal. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo, mas é um fato que se você compara uma placa básica da AMD com uma placa básica da Intel, sem fanbolismo, nada disso. Se você comparar racionalmente, a placa básica da Intel tem menos recursos, ela é mais limitada. Ela não suporta XMP acima de 2400, de 2666. Se você pega uma H410 hoje e coloca um i5, você só consegue usar a RAM 2666, seja ele o 10600K ou 10400. É limitado, não tem como. Mesmo que você coloque RAM 3200, se você tentar dar o boot 3200, a placa-mãe nem inicializa. Tem que ser 2666, tem que ser no padrão que está ali, tá? Segundo ponto, abandonar CPUs K. Essa ideia de vender um CPU mais caro só porque ele faz overclock já caiu por terra há muito tempo. Desde a 7ª, 8ª geração, que a gente conseguiu fazer overclock em CPUs que não eram desbloqueados. Vocês lembram? Eu fiz um teste aqui, um Core i3, se eu não me engano foi o 6100. Olha só, pessoal, Core i3 6100, eu coloquei ele a 4.4 GHz. Eu fiz um overclock muito forte. Ué, mas esse CPU não era para aguentar overclock? Como é que aguenta? Aguentou o overclock. Não é porque o CPU tem um K que ele é melhor preparado. Os CPUs non-K também faziam overclock e ficou provado. Aí depois a Intel foi lá e lançou uma nova BIOS e jogou isso para baixo do tapete. Não, esquece isso aí. E a gente não conseguia fazer o downgrade de BIOS para voltar a usar as BIOS que permitia fazer o over em CPUs não K. Esse foi um vídeo que eu fiz aqui no canal, se eu não me engano, em 2016 ou 2017. Enfim, então abandonar isso. Deixa todos os CPUs desbloqueados para overclock. Permita que os usuários façam overclock em qualquer CPU. Então o cara pode pagar menos num 10900 ao invés de 10900K. Num 10400, o cara se quiser mete o over 5 GHz. Aí lógico, mas não dá garantia. Aí é questão do usuário. O usuário quiser fazer overclock, enfim. Mas deixa a opção do overclock para qualquer CPU, como a AMD oferece hoje em todos os seus CPUs. Outra coisa, overclock em chipset intermediário. Como eu disse para vocês, as placas-mãe da Intel são básicas, além de não permitir o XMP, também não permite o overclock do processador. Geralmente o CPU tem ali um clock ok já, mas poderia ser melhor. Você tem placas hoje B460 que tem VRMs muito bons, que se você pegar um Core i5, se ele fosse desbloqueado e se o chipset deixasse, você podia colocar ele a 4.5 GHz, 4.8 GHz e entregar mais desempenho, né? E isso hoje não é permitido na Intel, mas na AMD sim. Você pega uma placa B450,
Mesmo aquelas Prime, bem basicona, faz um over no 3600, ela aguenta. Faz um over no 3700X, fica no limite, mas ela aguenta, né? Então você consegue ganhar mais desempenho grátis usando uma placa básica, não necessariamente as melhores, as placas high-end como é feito na Intel hoje. Outra coisa, longevidade de socket. Parar com isso de 2 gerações, troca o socket muitas das vezes sem necessidade. Como a gente viu, 7ª geração, isso foi bizarro. Era a mesma contagem, o CPU era fisicamente muito igual ali, o mesmo tamanho. Ah não, mas não funcionava. E os usuários perceberam que era possível, então acabar com isso. A Intel, dizem rumores que a Intel vai deixar o suporte das próximas gerações por 3 sockets. Pô, é o mínimo que a gente espera de uma empresa que trocou 5, 6 vezes de socket nos últimos 10 anos. Muitos deles mudando um recurso aqui, outro recurso ali. O Alder Lake, que são aqueles CPUs de 12ª geração, devem vir com um socket maior, o 1700. Aí vai ser um CPU bolachão. Aí deve trocar o socket por conta disso. Ao menos tem um motivo para trocar o socket. Pô, o CPU aumentou o tamanho dele. Não essa troca de socket do 1151 que foi bizarra, mas enfim. Outra coisa, melhorar o cooler box. Cara, para pensar, aquele cooler box da Intel é o mesmo desde o 775. De 2007 é o mesmo cooler, mudou pequenas coisas sutis ali. Alguns vêm com uma base, um centro de cobre, outros é só alumínio, cooler minúsculo, parece que deu até um downgrade nos últimos anos. Eu que tive vários CPUs Intel, 3770K, 3570K, 4790K, 6700, tive vários CPUs até aqui. Parece que o cooler tá ficando até pior. Enquanto que a AMD tem lá o Wraith Stealth, o Wraith Prism, que é um cooler grande, com até heat pipe, enfim. E hoje os CPUs Intel, quando oferece, é só aquele cooler box mais simples, que até no i5 já fica lá quente pra caramba. Outra coisa, aumentar o suporte padrão de RAM. A Intel ficou por muito tempo no 2400, 2666, a AMD já oferece 3200 por muito tempo. Hoje é bizarro, cara, um 10600K oferecer só 2666 no controlador. Ele podia oferecer pelo menos 2933. Ou pular logo para os 3200, 3000 junto com o que a AMD oferece hoje, enfim. Então, em resumo, pessoal, para encerrar aqui, hoje a Intel consegue concorrer com a AMD? Consegue. A Intel tá falindo? Cara, longe disso. A Intel fatura muita grana ainda, mas é um fato que desde a chegada dos Ryzen nós temos visto o mercado olhando com mais carinho para a AMD. Porque foi uma empresa que revolucionou esse mercado e possibilitou com que a própria Intel trouxesse coisas melhores. Os usuários que amam a Intel conseguiram comprar CPUs melhores porque houve concorrência lá atrás. A AMD é santa? Não, a AMD quer o seu dinheiro e quando ela estiver na liderança como ela está agora, a tendência é que os preços subam. Então nós temos que torcer não para que uma empresa destrua a outra, mas que haja concorrência saudável entre as duas. Porque quando tiver uma empresa na liderança, como a Intel ficou por muito tempo, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu nos últimos anos. Pequenas upgrades, pequenas atualizações e aumento de preço, ou no mínimo o mesmo preço, oferecendo pouca coisa de diferença. Enfim, então a minha expectativa para a próxima geração, Zen 3 versus Rocket Lake, é que a AMD vá chutar o bumbum da Intel sim. Tá? Os CPUs estão vindo muito rápidos e a Intel deve brigar justamente aonde? Em preço, oferecendo CPUs mais baratos para chamar a atenção das pessoas, já que tem várias desvantagens, como eu falei para vocês, placas-mãe básicas limitadas, suporte de RAM, frequência baixa, limitada, cooler bem simples, geralmente pouca longevidade de socket, né? Então hoje em dia eu vejo que as pessoas estão meio de saco cheio da Intel. Pô, eu vou comprar a placa de 10ª geração agora, para no ano que vem já vai vir um novo socket, um ano depois. As pessoas estão cansadas disso. Então a Intel tem que mudar essas coisas para, na minha opinião, continuar competitiva a longo prazo, senão ela vai acabar sendo pouco a pouco engolida pela AMD e seus CPUs que estão vindo cada vez mais rápidos, com boa eficiência e com boa longevidade de socket. 4 anos no M4. Pessoal, o vídeo ficou super longo, mas esse foi o meu bate-papo, espero que vocês tenham gostado, as minhas expectativas são essas. Eu já tenho aqui o Ryzen 5 5600X, mas eu não posso falar da performance dele ainda, mas vai sair em breve os testes aqui no canal, então eu vou trazer para vocês comparando com o 10600K, com o 10900K, pô, será que ele bate Core 9? A gente vai ver isso em breve. Um grande abraço e até mais, patrocinadores na descrição, não deixe de conferir, um abraço!